Você está brincando ao sugerir que o Islã foi pioneiro em conceder direitos às mulheres? E qual é o versículo que você encontra isso? Vamos analisar. Cliff está prestes a entrar em um debate intenso com um estudante muçulmano, um defensor fervoroso dos direitos das mulheres no Islã e protetor zeloso de sua fé no Alcorão. A conversa promete abordar questões profundamente relevantes e controversas, como o papel da mulher na sociedade, o porquê eles podem ter até 4 mulheres e a interpretação dos textos sagrados. Será que as crenças e argumentos apresentados pelo estudante resistirão às perguntas afiadas de Cliff? E como Cliff apresentará os ensinamentos cristãos em comparação com as ideias defendidas pelo Alcorão? Este é um encontro que promete trazer reflexão, provocar questionamentos e desafiar preconceitos. Não perca a oportunidade de assistir a esse diálogo enriquecedor até o final. Caso não entenda alguma parte, pause e volte aonde não entendeu para que você não fique com nenhuma dúvida. Vamos ao debate. Afirmo que o Islã é um líder em direitos das mulheres. Você sabia que o Islã introduziu direitos como o de herança, o direito ao divórcio e outras proteções antes de o cristianismo fazer isso? Mas usar isso como argumento para dizer que o Islã apoia plenamente os direitos das mulheres é no mínimo questionável. Eu não acho que essa linha de raciocínio seja vantajosa, senhor. Na verdade, acredito que seja o contrário. Sério mesmo? Você acha que o Islã lidera nesse aspecto? É claro que você pode apontar os erros históricos cometidos por cristãos contra as mulheres. Mas isso não é o foco aqui. O ponto principal é que, nos evangelhos, vemos Jesus confrontando diretamente o sexismo e o chauvinismo. Já no Alcorão, é difícil encontrar algo que demonstre Maomé assumindo uma posição clara contra essas práticas. Quer exemplos? Jesus elevou o papel das mulheres, permitindo que elas tivessem destaque. Ele escolheu aparecer primeiro a mulheres após a ressurreição e deu a elas dons espirituais, incentivando seu uso. Agora, é verdade que Jesus nunca colocou as mulheres em uma posição totalmente equivalente à dos homens? Sim, é. Mas o cristianismo, desde Gênesis, apresenta uma base de igualdade. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Ambos têm valor igual. Enquanto isso, o Alcorão inclui passagens que dizem, por exemplo, que se uma esposa desobedecer, o marido tem o direito de bater nela. Qual versículo que fala que homem e mulher foram criados à imagem de Deus e têm valor igual? Posso garantir que se você ler a Surata 33 e a Surata 66 do Alcorão, verá que não é isso que está escrito. Tenho certeza disso. Na verdade, o que você encontrará é que Maomé permitiu que os homens tivessem até 4 esposas. Porém, ele teve uma revelação divina que o autorizava a ter mais de 4. Agora, quando alguém me diz que Deus revelou algo assim, que todos têm uma regra, mas ele está acima dela, meu ceticismo aumenta rapidamente. Não sei se confiaria nessa pessoa. Quando comparo isso aos evangelhos e vejo como Jesus tratava as pessoas, especialmente as mulheres, a diferença é marcante. Jesus demonstrava um respeito profundo. Veja o caso da mulher pega em adultério em João 8. Os homens estavam prestes a apedrejá-la, mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Eles o pressionavam. Devemos matá-la, afinal, ela cometeu adultério. Então Jesus se levanta e responde: aquele que nunca pecou, ou mesmo que nunca teve o desejo de cometer esse pecado, que atire a primeira pedra. O que vejo é que, muitas vezes, há uma confusão entre Jesus e o que o Alcorão diz sobre ele. Eu, por exemplo, amo Jesus. Você está dizendo que ele fez coisas incríveis, e eu concordo. Ele foi um grande profeta. Mas quando você afirma que devemos adorá-lo como Deus, eu discordo. Para mim, Jesus jamais desejaria ser adorado, especialmente porque ele mesmo adorava a Deus. O Alcorão nos ensina que a Bíblia original era a palavra de Deus, mas que ao longo do tempo, as pessoas a alteraram e adicionaram trechos. Por isso existem diferentes versões da Bíblia, como a católica e a King James, que apresentam passagens divergentes. Sabemos disso. E, inclusive, alguns cristãos reconhecem que a Bíblia foi modificada ao longo dos séculos. Não, isso não é verdade. Sim, é. E basta olhar para a história. A primeira vez que declararam oficialmente que Jesus era Deus aconteceu cerca de 300 anos depois, em um concílio onde diferentes grupos cristãos debateram a questão. Alguns acreditavam que Jesus era igual a Deus, outros que ele era apenas um profeta.
Foi só após essa reunião que se afirmou oficialmente que Jesus era plenamente Deus. Isso está errado, Senhor. Você está profundamente equivocado. Sua narrativa é muito semelhante à de Dan Brown. Ele fez um trabalho impressionante ao distorcer o Novo Testamento em O Código da Vinci, e você parece seguir a mesma linha. Respeito sua visão, mas já debati com excelentes professores muçulmanos que têm um conhecimento muito mais sólido sobre o tema. Eu respeito essas pessoas como seres humanos e as amo, mas permita-me esclarecer algo. Se você estudar os acontecimentos do primeiro e segundo século, verá que apenas 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele já era adorado como Deus. Não foi o Concílio de Nicéia que transformou Jesus em Deus ou iniciou sua adoração. Desde o princípio, Cristo foi reconhecido e reverenciado como Deus. Agora, é verdade que existiam grupos que não acreditavam que Jesus fosse Deus no início? Não, Senhor. Assim como hoje existem cristãos que fazem parte da KKK, apoiaram o apartheid na África do Sul, ou até mesmo o nazismo. Há todo tipo de cristão que distorce os ensinamentos de Cristo, mas isso não muda quem Jesus realmente é. O comportamento desses cristãos revela muito sobre eles, mas nada sobre a essência de Jesus. Se você me perguntasse, por que você não é muçulmano? E eu respondesse algo como, porque perdi amigos no ataque ao World Trade Center em 11 de setembro e os responsáveis foram 2 terroristas muçulmanos, eu estaria sendo extremamente fechado e preconceituoso. O que essas 2 pessoas fizeram não diz absolutamente nada sobre Maomé. Se eu quiser ser justo e intelectualmente honesto, devo estudar o Alcorão e examinar como Maomé tratava as pessoas, incluindo as mulheres, e o que ele realmente ensinava. Minha opinião sobre Maomé deve ser baseada em quem ele foi de verdade, e não nas ações distorcidas de 2 terroristas. O mesmo vale para Cristo. Não se pode usar as cruzadas, a Inquisição ou os julgamentos de Salém como desculpa para rejeitá-lo. Esses eventos são exemplos grotescos de como seus ensinamentos foram distorcidos. Para ser justo, é necessário ir diretamente às fontes originais, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia-os com honestidade como documentos históricos e pergunte a si mesmo: as evidências apontam que Jesus foi um mentiroso ou uma fraude? Se sim, então rejeite-o. Mas se as evidências mostram que ele foi confiável e verdadeiro, coloque sua fé nele. E é exatamente isso que estou afirmando. Jesus é confiável. No entanto, isso não significa que ele tenha pedido para ser adorado como Deus. Ele sempre declarou que estava aqui para cumprir a vontade do Pai, que é Deus. E digo isso com base no que a Bíblia diz. No entanto, no Novo Testamento, Jesus também reivindica ser Deus. Você mencionou que Jesus disse não saber o dia ou a hora do fim dos tempos e que somente o Pai sabe. Como então ele pode ser Deus e não saber tudo? Isso ocorre porque ele voluntariamente escolheu se limitar ao se tornar humano como Jesus de Nazaré. Agora, sobre a crucificação. Você perguntou, como Deus pode morrer? Quando Jesus morreu na cruz, o mundo não entrou em colapso, mas isso não significa que tudo estivesse bem. Jesus é parte da Trindade. Deus, o Filho, morreu na cruz, mas Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, continuaram vivos. Então Jesus não é o único Deus? Correto. Ele não é a totalidade de Deus. Ele orava ao Pai no céu. Não estava falando consigo mesmo. Deus é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E se todos os 3 morressem? Se a totalidade de Deus deixasse de existir, o mundo realmente estaria perdido. Mas isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. A morte de um, como a de Jesus na cruz, não anula a existência dos outros. É completamente impossível comparar o amor de Cristo ao amor humano, seja o de uma mulher ou de um homem. É limitar a profundidade, a perfeição e a natureza divina do amor dele. O amor de Cristo é perfeito e incondicional. O amor humano, mesmo sendo profundo e verdadeiro, é limitado por nossa natureza imperfeita. Já o amor de Cristo é absolutamente puro, sem falhas, e está acima de qualquer condição. Ele nos ama mesmo quando erramos ou falhamos, algo que nem sempre acontece no amor humano. Enquanto criam leis para que possam punir mulheres e homens por algo que não agrade, Cristo amorosamente oferece o perdão. O amor de Cristo nos constrange, porque é tão profundo,
perfeito e imerecido que nos confronta com nossa própria limitação e pecaminosidade, ao mesmo tempo que nos atrai para a graça transformadora de Deus. O apóstolo Paulo explica isso em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Seu amor é imerecido e incondicional. Mesmo sendo pecadores, temos a graça de Cristo e ainda somos respeitados independente de qualquer coisa. E para vivermos esse respeito e amor, só precisamos reconhecer sua graça e aceitá-la. Por isso eu lhe convido agora a orar. Pai amado, venho diante de Ti em nome de Jesus, pedindo por aqueles que neste momento carregam em seus corações o peso da inferioridade e da sensação de não serem merecedores. Senhor, Tu conheces cada pensamento, cada ferida e cada luta que eles enfrentam. Tu os criaste à Tua imagem e semelhança, com um propósito único e especial. Espírito Santo, toca os corações desses Teus filhos e filhas. Relembra-os de que o Teu amor não depende de mérito, mas da Tua graça infinita. Mostra-lhes que em Cristo somos aceitos, redimidos e amados, não porque sejamos perfeitos, mas porque Jesus já pagou o preço na cruz por nós. Pai, retira toda mentira do inimigo que os faz se sentir incapazes ou menos importantes. Planta em seus corações a verdade da Tua palavra, que diz que somos Teus filhos amados e que fomos comprados por um alto preço. Ajuda-os a enxergar o valor que têm em Ti e a viver como aqueles que foram chamados para propósitos maiores. Senhor, que eles aprendam a descansar em Ti, confiando que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Que eles possam declarar com fé: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, e caminhar em segurança, sabendo que Tu estás ao lado deles em cada passo. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor é suficiente e transforma todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Se você concorda com esta oração, digite aqui abaixo a palavra amém. E se você ficou até aqui conosco, ouviu esta mensagem e sentiu o desejo de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, escreva aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus Cristo, que nós iremos orar por você. Não esqueça de compartilhar esta mensagem com alguma mulher que seja importante para você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.